Eu sou Marcelo Casara, hoje sou gerente de agropecuária da empresa BRF aqui na unidade de Chapecó. Estou aqui com Luísa Sabino, analista de performance da Vivaz, onde a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de pele, dermatose e a importância do manejo pré-abate na relação com dermatoses. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Luísa, como falamos ao longo da palestra, você fez uma excelente explanação e trouxe algumas informações muito importantes em relação às condenas por dermatose, dados providos aí de um processo de abate bem relevante, significativo, onde a gente pode ter aí a real percepção do impacto que isso tem na agroindústria e da importância que esse manejo adequado de jejum pré-abate e todo o manejo que é conduzido lá na propriedade tem sobre os resultados operacionais fabris, aí, dentre eles rendimentos e outros. Então, para a gente abordar um pouquinho mais de profundidade esse tema, eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer a você, para que a gente possa debater aí junto. Então, eu tenho uma pergunta aqui que especifica um pouquinho as tendências atuais e pesquisas de desenvolvimento voltadas a manejo de prevenção de dermatoses e fungos de corte. Então, a pergunta ela direciona para manejos preventivos. Quais são os principais manejos, quais são as orientações de manejo que vocês trazem e que a gente consegue obter melhores resultados de performance, se bem empregados na granja, a gente consegue trazer melhores resultados de performance para o frigorífico? A questão do carregamento adequado, escolher bem quantos, de acordo com a densidade que tem na granja, saber a quantidade de frangos que vai ir nas caixas, fazer a separação desses animais de forma que eles não fiquem, então, amontoados um em cima do outro no momento que for realizar esse carregamento, o manejo a respeito da disposição de comedouros, bebedouros. Então, são fatores assim, que são considerados cruciais em relação ao manejo. Tempo de jejum adequado, uma boa ventilação do aviário. Perfeito. Tocou em alguns pontos muito importantes aqui, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão do carregamento, né? O carregamento, sem dúvida nenhuma, tem um impacto direto aí na qualidade da pele das aves. Quando a gente fala de um carregamento adequado, ele começa lá no processo de jejum das aves, e aí a condição em que o cercamento e o carregamento, a colocação das aves nas caixas é feito. Especificamente, como você entende que esse manejo pode ser feito de maneira mais adequada? Hoje a gente tem um processo na agroindústria que é bastante manual, né? Depende de pessoas para fazer. Existem algumas tecnologias vindo aí. Essas tecnologias, tu acredita que vêm para agregar, para facilitar? E como a gente pode trabalhar com essas pessoas e de que forma que a gente consegue um melhor resultado? Voltado para carregamento, igual você falou, a respeito de ser um processo muito manual, eu acredito que seja muita questão do treinamento dos operadores. Eles entenderem que aquele processo que eles estão fazendo é crucial até mesmo para o resultado lá no final, para evitar que essas aves tenham a ter até mais fraturas ou alguma contusão no momento que a gente faz a avaliação lá no abate. Então, assim, é o carregamento de forma que tenha o cuidado adequado, pegar o animal sem ser carregando pelas patas ou diretamente pelas asas, abraçando mesmo o animal como um todo para fazer esse carregamento adequado. Acredito que as novas tecnologias venham assim para agregar, mas primeiro a gente tem que ter essa padronização com todos para poder aí sim colocar novas tecnologias e ter tudo padronizado. Perfeito, Luísa. Quando a gente fala de processos muito operacionais, muito manuais, o controle e a gestão dos números que cada um produz, ela acaba se tornando um fator determinante para você conseguir fazer uma boa gestão e atuar onde realmente existem problemas. Vocês percebem, durante a avaliação, que existem diferenças ou variações relacionadas
a pessoas ou a equipes ou a empresas que prestam o serviço de carregamento? Sim, esse acompanhamento ele é realizado. Eu não acompanho tão de perto essa parte da mensuração desses dados. Porém, ele é feito de forma que a gente consiga focar mais nas equipes que estejam tendo um desvio desse padrão, porque aí você consegue ver que em determinado lote, quando tem muita contusão, muita fratura e não tem esse histórico, né, de acordo com o produtor e tudo, você consegue identificar que está mais relacionado ao manejo dessas aves no momento da captura. Perfeito. Depois do processo de captura, tem o transporte até o frigorífico, que também é uma etapa importante do processo e que precisa ser feita com todo o cuidado no mundo. Um fator importante aí nessa etapa de transporte, depois do carregamento, é a quantidade de aves ou a quantidade de quilos por caixa que são transportadas. Existem aí os padrões de bem-estar animal que direcionam os limites. Qual a tua percepção em relação a isso e o que tu entende aí que é mais adequado e gera o melhor resultado? De acordo com os padrões que são estabelecidos, realmente fazer com que eles sejam seguidos, acompanhar a questão do peso vivo da ave e fazer esse cálculo de forma que essas aves sejam bem alojadas nas caixas, até mesmo para evitar que gere um aumento do estresse térmico, né? A questão que correlaciona também com o jejum, que se aumentando o estresse térmico, o animal já está de jejum, ele vai começar a ter aquela desidratação na pele e, além disso, eles vão ficar mais agressivos, que pode ocasionar até mesmo mais arranhaduras e causar mais lesões de pele nessas aves. Então, na tua visão, qual é o limite tolerável, pensando em uma boa condição de carcaça lá, de quilos por caixa, quilos de carne por caixa no momento do carregamento? Acredito que vai variar um pouco, né? Acredito que questão de quantidade, pelo tempo que eu acompanhava, é questão de 5 a 6 aves por caixa. Mas tendo variação de peso, né? A gente entende aí que como limite aí para bem-estar animal até 24 quilos, 24 é o limite máximo aí de quilos de carne por caixa, é um limite máximo tolerado. Obviamente que a gente tem que buscar o equilíbrio do custo-benefício em relação a esse indicador, não colocando em risco o bem-estar animal também. Mudando um pouquinho de foco, falando um pouquinho agora sobre o processo de criação das aves e não especificamente mais do carregamento, eu tenho uma pergunta aqui que fala da relação sazonal, né, do período de inverno, principalmente, onde são os maiores desafios, com um bom manejo e qualidade de cama, né, e o reflexo que isso tem nas condenas. Nas tuas análises, de quanto chega a ser a variação percentual do período sazonal inverno e verão? Em alguns trabalhos que foram acompanhados, junto com o levantamento que a gente fez, a gente teve uma condenação de até 1,38%, se eu não me engano, que foi relacionado por mês a mês, 1,18, 1,10, 1,20, e o período está compreendido em junho até setembro. Então, assim, foi o período que mais foi observado e entrou aquela questão das regiões, principalmente Sudeste e Sul. Em outros trabalhos relacionados à sazonalidade, buscando por região, teve trabalho que relacionou até 72% voltado para a região Sul. Ok. Tu quer me dizer, então, que na região Sul a gente tem uma oscilação maior, um aumento mais significativo de dermatoses no período de inverno? Sim, tanto a região Sul quanto a região Sudeste. Porém, mensurado, a gente encontra mais voltado para a região Sul. A gente sabe da relação direta que a qualidade de cama, né, tem com as questões relacionadas à qualidade de pele, né, como um todo. E a gente sabe que esse desafio ele muda, é diferente de uma região para outra, mas de maneira geral, no inverno, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade no campo de manter a qualidade de cama ideal. E a gente sabe que isso, de alguma forma, reflete na qualidade de pele. Então, a gente tem variações
significativa, seja principalmente pela questão da qualidade de cama. Aqui tem uma pergunta interessante também, que vai estar associada diretamente aí à qualidade de cama, que pede a importância dos processos fermentativos de cama no intervalo entre lotes para a qualidade de pele. Então, o processo de fermentação, ele nos possibilita um tratamento de cama com foco em melhoria de qualidade como um todo, e isso com certeza tem um reflexo na qualidade de pele, justamente por melhorar a condição da cama. Como que tu vê isso? Você tem alguma análise específica de evolução, que mostra a evolução dos resultados quando esse tratamento é feito? Acompanhado mais para a qualidade na granja, voltado para a qualidade de cama, eu não tenho tanto acompanhamento. Porém, eu acredito sim que seja super válido, porque entra aquela condição da qualidade da cama. Quando a gente faz a reutilização de cama, uma cama de má qualidade, ela vai influenciar até mesmo, porque também vai aumentar a questão da umidade, né, dentro do aviário. Então, super relacionado. Ok. Teve uma pergunta aqui, Luísa, que tu respondeu na palestra e que ela foi feita algumas vezes. Acho que é importante a gente voltar nesse tema aqui. Na apresentação de dados, tu mostra que durante o estudo ficou evidente o aumento das condenações no período de 2020 e 2021. Eu gostaria de entender a que se relacionou essa variação nesse período, entendendo que a gente está olhando um ano fechado, contemplando dentro de um período de um ano as variações sazonais que a gente sabe que tem determinado impacto, e se isso tem alguma relação com algum desafio sanitário de campo. Nesse momento aí, foi a virada de chave com a utilização de linhagens, foi implementação também de linhagens nos aviários. Então, esse aumento se deu principalmente a partir da utilização da linhagem Ross. Houve-se uma dificuldade com a implementação dessa linhagem. Então, esses números tiveram esse aumento por causa disso, apesar que hoje, quando você vai olhar, os maiores condenações são voltadas para a contaminação e relacionadas mais à linhagem cobre. Mas esse aumento aí se deu devido à utilização da linhagem específica no período. Ok. Voltando também num outro tema que foi bastante questionado e que a gente entende que tem uma correlação direta quando a gente fala dessas patologias aí que geram condenação, que está relacionado à nutrição animal. Então, o uso de alguns aditivos como vitamina E, por exemplo, que podem dar uma condição melhor. Como tu vê isso e qual que é o impacto que essa utilização pode gerar para o frigorífico, se você entende como viável ou não? Eu não entrei muito voltado para a parte da nutrição, mas até conversando com algumas outras pessoas, eles viram também que é benéfica a utilização. Além disso, a utilização do zinco também. Então, acredito que seja uma resposta positiva. Acho que é um ponto muito importante que tem uma relação muito direta com o teu trabalho, e que esse aprofundamento e essa estratificação, olhando para essa condição, ela vai dar uma interpretação muito, muito assertiva aí em relação à evolução que é possível que se tenha aí com a estratégia de nutrição mais eficiente e viável possível para cada condição, para cada ambiente. E aqui a gente teve uma pergunta interessante também, né, que talvez remeta um pouquinho lá ao manejo, mas um congressista pergunta aqui, comenta, né, do aparecimento de lesões embaixo das asas, e se vocês identificaram isso, perceberam esse aumento, percebem esse aumento de lesões embaixo das asas das aves, e a que isso pode estar relacionado. Eu acredito que essa questão das lesões abaixo das asas pode estar relacionado mais à questão de manejo, a forma que esses animais estão sendo manejados no momento do carregamento. Não que descarta que pode estar relacionado a alguma lesão relacionada à condenação por pele, mas acredito que esteja mais voltada à questão de manejo mesmo, ocasionando mais fraturas. Ok. Eu acho que a gente teve a oportunidade aqui de debater
os principais pontos abordados aí na tua apresentação, respondendo as perguntas mais recorrentes aqui. Gostaria novamente de te agradecer, Luiz, aí pela palestra, por compartilhar esses dados, o teu conhecimento, e em nome da comissão organizadora aí, formalizar mais uma vez aí os nossos agradecimentos. Eu que agradeço a oportunidade ao Núcleo VET e é um prazer estar aqui com todos vocês.